Irmãos, nessa semana tivemos uma semana meio agitada aí, né? A coisa foi meio complicada aí para o meu lado, mas é assim, os irmãos que quiserem os esclarecimentos lá sobre aquilo que eu escrevi, eu publiquei no Aprisco e na classe de novos membros um esclarecimento, foi nos dois, não foi? No Aprisco e na classe de novos membros um esclarecimento sobre aquela realidade que eu coloquei naquele post lá, que eu não imaginava, né, que ia dar toda essa repercussão aí, mas aconteceu e Deus sabe. E tem também, para eu não ficar aqui explicando melhor o post, tem também uma live que foi gravada no canal do pastor Rodrigo Mocelin. Tivemos uma live lá de mais ou menos 1 hora e esparsos ali na live estão elementos da teologia do socorro. Como nós entendemos, como o Novo Testamento apresenta o socorro cristão. Existe muito difundida a noção de que nesse campo nós estamos mais à mercê das nossas consciências, que nós podemos agir nesse campo da ajuda movidos mais pelos nossos sentimentos, pelos nossos insights pessoais, pelas nossas percepções e pelas nossas consciências. E isso não é verdade. A ajuda cristã, ela é fundamentada numa teologia específica. Ela tem objetivos que ultrapassam a ideia de apenas matar a fome de alguém. Os objetivos teológicos, santos, sagrados da ajuda cristã vão além daquilo que os incrédulos podem enxergar. Então, nessa live, esses elementos estão esparsos ali. E aí os irmãos podem então ter acesso a uma live de 1h10, eu acho, mais ou menos. E ali os irmãos podem então, especialmente no finzinho da live, eu tentei correr para apresentar elementos que eu não tive a oportunidade de falar ao longo de toda a live, para que os irmãos possam compreender o que é a teologia cristã do socorro. Também um destaque importante que foi muito difundido por aí afora, por pastores que são até pessoas que não gostam de mim, da nossa igreja e tudo mais, e se aproveitaram da situação para atacar. E um dos argumentos é que o que foi escrito lá no texto de Tessalonicenses é que aquilo foi escrito para crentes de Tessalônica. Ou seja, o texto é um texto com data de validade e com limites de aplicação. Então só se aplica a crentes de Tessalônica no século I. Então, perdeu a validade, aquilo não se aplica mais a ninguém. Ou seja, o incrédulo ou os crentes de outras épocas, eles podem ficar sem trabalhar e comer à vontade. Parece que essa é a noção, que aquele texto, ele ficou engessado, mumificado e está lá embolorando na Bíblia, não serve para mais nada. Claro, isso é uma imensa tolice, uma imensa bobagem. O apóstolo Paulo enunciou um princípio eterno. É assim que as coisas funcionam no mundo que Deus criou. É assim que Deus funciona dentro da ética, a macroética relacionada a questões de trabalho, de socorro, né? É assim que funciona a macroética que Deus estabeleceu como ideal. E assim, lamento, não tem outro jeito. Em toda a Escritura é assim, não é só lá naquele texto. Então, os irmãos, eu não vou falar de novo sobre isso, né, expor aquelas coisas todas, porque os irmãos já têm esses acessos todos aí que eu mencionei, o esclarecimento lá que eu coloquei, não foi retratação, foi um esclarecimento, uma ampliação daquilo, e também tem a live. Os irmãos podem ver lá o que está dito ali, e desse conjunto todo consiste a teologia cristã do socorro. E os irmãos podem ter lá. No meu livro, A Prática da Igreja de Deus, tem um capítulo só sobre isso, mas esse livro está esgotado. Então, quem tem o livro, se quiser, quem não tem o livro, quiser procurar e pedir emprestado para alguém que tem, acho que vários irmãos da igreja têm esse livro, podem pedir emprestado para os irmãos aí, porque eu não tenho mais o livro. Eu sei que esse livro tem na Amazon, no formato virtual. Então, os irmãos podem adquirir o livro na Amazon no formato virtual e tem um capítulo só sobre ajuda aos carentes nesse livro. Está bem explicado ali também, escrito já há bastante tempo, os irmãos podem ter informação
informações lá também. Mas não acreditem que o socorro aos necessitados é uma matéria que ficou à mercê das nossas consciências. Não ficou. O Senhor nos deu diretrizes claras, específicas, para nos proteger de injustiças, para nos proteger do perigo de perpetuar o mal, de perpetuar o ócio, de perpetuar a miséria. Ele nos deu diretrizes claras, santas, sagradas, que temos que observar com rigor, muito mais do que os nossos impulsos emocionais ou nossas percepções pessoais. Muito bem, encerrando então esse assunto, espero, que isso pare, porque, meu Deus, eu fiquei até com medo, porque até ameaças eu recebi por aí afora. Vamos matar esse homem, esse armamentista bolsonarista assassino, né? Chegaram a dizer que eu tirava fotos com armas para pressionar os irmãos, para que os irmãos tivessem medo de mim. Já pensou? Homem, né? Terrible, né? Garoto terrível. Bobagens. Ok, irmãos, vamos então nos voltar para o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos hoje num texto novo, Atos 11, 19 a 26. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje. Atos 11, 19 a 26. Abra sua Bíblia, eu vou ler na versão revista e atualizada. Eu acho, não tenho certeza, eu acho que eu já passei o esboço para vocês, ou não? Tem aí? Não, né? Não passei o esboço para vocês. É que estava pronto já o esboço, não estava pronto o conteúdo, mas o esboço estava pronto e eu pensei que já tinha passado para vocês. Mas eu vou passar o esboço depois da leitura então. Então acompanhe a leitura de Atos 11, 19 a 26, que fala assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então esse é o nosso texto, os limites dele estão aí, nos versículos 19 até o 26. Eu fiz um esboço bem simples, fácil de entender, que é um esboço em 4 partes. Então ali, os escreventes ali, os secretários, podem por favor colocar aí o primeiro item, o primeiro ponto aqui. É assim: o evangelho se expande entre os judeus. Esse é o primeiro ponto e está baseado no versículo 19. Então escrevam aí, para aparecer lá na nossa tela, no nosso quadro: o evangelho se expande entre os judeus. Isso é mencionado aqui porque o objetivo do livro de Atos é mostrar a expansão do evangelho. Lembrem-se sempre que existe um tema presente em Atos que está baseado, que se consubstancia em Atos 1:8, que diz: olha, vocês devem ir pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, enquanto não chegar nos relatos que mostram o evangelho espalhado por todo o mundo, o livro de Atos não para. Então o que temos aqui é mais um relato de avanço, mostrando como essa ordem de Jesus foi cumprida.
como os discípulos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, fizeram com que o Evangelho fosse caminhando e crescendo mais e mais, saindo de Jerusalém, saindo da Judéia, chegando em Samaria e alcançando os confins da terra. É por isso que esse texto está aqui. Esse é o objetivo de Lucas, como os primeiros discípulos, como os apóstolos cumpriram a ordem presente em Atos 1:8. Esse é o objetivo do livro. Muito bem, então está lá, o Evangelho se expande entre os judeus. Aí, versículo 19. Versículo 19, pode acrescentar aí. O ponto 2. Ponto 2. Escreva aí, por favor. Gimel, é o Gimel que está escrevendo? É o Gimel, ok. Então, Gimel, escreva aí no item 2. O Evangelho se expande entre os gentios. É aqui que existe um fator de novidade. Porque nós fomos preparados para isso no capítulo 10. Quando nós recebemos a informação no capítulo 10, e estudamos bastante o capítulo 10, os irmãos se cansaram de tanto estudar o capítulo 10 comigo, mas aprendemos no capítulo 10 que Deus abriu a porta da graça para os gentios. O que deixou os judeus, crentes inclusive, perplexos. O quê? Então, Deus concedeu o arrependimento também aos gentios? Como pode isso? E ficaram perplexos com isso. E Pedro disse, olha, eles receberam o Espírito Santo como nós recebemos lá no capítulo 2. Ele não disse capítulo 2, ele disse lá no começo. Ou seja, não há distinção nenhuma entre nós e eles. E depois então disso, depois dessa explicação, desse fundamento fático doutrinário que os gentios tinham recebido a bênção da porta da graça aberta para eles, aí vem o relato mostrando como isso causou impacto na expansão da fé. Agora, o Evangelho vai ser dirigido aos gentios também. E isso vai fazer muita diferença. Porque a igreja de Antioquia, que está se formando agora nesse capítulo, é uma igreja que vai causar impacto mundial. É extraordinário isso aqui. Quando chegarmos no capítulo 13, vocês vão falar, meu Deus, o que deu nesses caras? Porque no capítulo 13, quem lança a primeira viagem missionária, alcançando outras nações mais longínquas, não é a igreja de Jerusalém, é a igreja de Antioquia, uma igreja gentia que faz isso. Então é muito lindo ver esses focos, né? Deus agindo em Jerusalém, fazendo a coisa caminhar. Depois ele como que se desloca para Antioquia nas suas ações principais e faz a coisa caminhar ainda mais. É muito bonito ver isso no livro de Atos, Deus agindo de diversas formas aí. Então o Evangelho se expande entre os gentios. Aí são os versículos 20 e 21. Então anote aí, por favor, Gimel, escreva aí 20 e 21. Isso, aí está, o Evangelho se expande entre os gentios. Ok, agora item 3. O Evangelho aí, no item 3, o Evangelho se expande com o ministério de Barnabé. Então todos os pontos começam assim, Evangelho se expande, por quê? Porque vai havendo um movimento para frente no texto. O texto vai fazendo o Evangelho crescer, aumentar mais. O Evangelho se expande com o ministério de Barnabé, que nós já conhecemos, né? Conhecemos já um pouquinho Barnabé, lá no capítulo 5. No capítulo 5. O que ele fez no capítulo 5? Lembram? Capítulo 5, é. O que ele fez no capítulo 5? Capítulo 5 foi? É. Final do 4. Não é que ele fez no final do 4? Vocês lembram o que ele fez? Ele tinha um campo. E o que ele fez com o campo? Quem lembra o que ele fez com o campo que ele tinha? Ele tinha uma herdade, tinha um imóvel. E o que ele fez? Ele vendeu e pegou todo o dinheiro
e depositou aos pés dos apóstolos. Para quê? Para o socorro das viúvas carentes, dos órfãos da igreja. Ele fez isso. Ele deu lá, olha, está aqui. Barnabé ia assinar meu post, mas tudo bem, vamos deixar para lá. Mas enfim, ele fez isso. Ele fez isso lá. E o que aconteceu na sequência? Quem lembra? Um casal viu e perceberam que, certamente, eles perceberam que Barnabé obteve um certo destaque, né? Uau, esse cara olha só que amor que ele tem, né? E ele era mesmo um homem muito amoroso. E ele fez isso, espontaneamente, ele não quis aparecer. Mas esse casal fez o quê? Falou, vamos fazer igual. Eles venderam também um campo e disseram, vamos dar tudo? Não, a gente vai dar uma parte e a gente fala que essa parte é tudo. Aí a gente ganha a moral e a gente ganha a grana. Quem vai saber? Quem vai saber? O preço. Quem vai saber o preço pelo qual nós vendemos? E fizeram isso. Venderam. Podiam ter guardado para eles? Podiam, sem problema nenhum. Era obrigado a dar para a igreja alguma coisa? Não, não tinha obrigação nenhuma. Podiam guardar tudo para eles, o que quisessem. Mas eles deram uma parte e disseram, olha, vendemos o campo, aqui está a totalidade do valor pelo qual nós vendemos o campo. E era mentira. Ficaram com dinheiro. O que aconteceu com os dois? Inauguraram o cemitério da Igreja Batista de Jerusalém. E quem foram os primeiros coveiros da igreja? O Darache. O Darache, os jovens são os primeiros coveiros. Os jovens pegaram o corpo dos dois e sepultaram, porque Deus os matou. Deus os matou. Então Barnabé, ele aparece em Atos em meio a essa história aí. Ele despertou inclusive a inveja, os ciúmes de algumas pessoas. Isso por causa do seu exemplo. E veremos aqui como ele trabalhou na igreja de Antioquia. Ele foi muito ativo, muito importante. Ele foi buscar o apóstolo Paulo, que estava não muito longe dali, mas ele foi lá buscar e trouxe o apóstolo Paulo para trabalhar em Antioquia. Então era um homem de muita visão, vamos aprender isso depois. Ali, versículos 22 a 24, Guimel, coloque lá 22 a 24, e por último, item 4, o evangelho se expande com a ajuda de Saulo, com S, tá? Não coloca Paulo ainda não, que Paulo só vira depois. Agora nessa altura aqui, é Saulo ainda o nome dele. Então aí versículos 25 e 26. Então aí você tem um esboço todo, o evangelho se expande com o ministério de Saulo, 25 e 26. Você tem um esbocinho todo, bem facinho, não é difícil esse esboço, simples, é um resuminho de tudo que é narrado aqui, ok? Então vamos agora, como nós fazemos, olha lá, está lá tudo prontinho, é só você anotar. Você pode dar até esse estudinho aqui, né, em algum grupo, talvez no seu trabalho. Eu lembro quando eu era jovem, assim adolescente, tinha uma sala na seção onde eu trabalhava, tinha uma sala onde davam cursos para gerentes de banco. Então juntavam ali homens de vários lugares e se reuniam naquela sala e recebiam cursos de treinamento ali para serem gerentes de banco. O que acontecia na hora do almoço? Na hora do almoço, todo mundo saía, eu invadia a sala. Eu entrava na sala, tinha lousa, tinha giz, tinha tudo. Eu invadia lá e chamava os meus colegas. E os meus colegas vinham lá na sala e eu dava aula para eles da Bíblia durante a hora do almoço. Muito legal. E ali o Banco Noroeste financiando as minhas aulas ali, com sala e tudo. Eu lá, olha aqui, estava explicando para eles tudo. Era muito legal, aproveitava aquela estrutura que havia lá. Não tinha problema, eles deixavam, não proibiam nada. Eu aproveitava a hora do almoço para passar ali os estudos, as coisas que eu aprendia na igreja, para passar para os irmãos lá. E teve 2 moços que se converteram nessa época. Um deles eu vi semana passada. O filho dele foi batizado a semana passada. O filho dele, que ele se converteu e foi para a minha igreja, e conheceu a moça da minha igreja e casou com ela. E aí teve filhos e tudo mais.
e um dos filhos foi batizado semana passada. Muito legal. O outro foi o carneiro. O carneiro eu já contei para vocês, né? Eu estava aqui na igreja, chegou o carneiro. Falei, carneiro, o que você está fazendo aqui? Ele falou, virei ovelha. Que legal, carneiro, né? E ele está numa igreja aqui perto, aqui, o carneiro, aqui pertinho. O carneirinho está lá agora. Muito legal aquela época, foi muito bom. Eu me lembro que depois de muitos e muitos anos, esse moço que se converteu, o primeiro que eu falei, ele chegou para mim com uma bibliazinha bem velha, e falou assim para mim, lembra disso? Era a Bíblia que eu usava para ensinar nessa salinha. Até chorei quando vi. Ele pegou e falou, guardei de recordação. Essa aqui é a bibliazinha que você usava naquelas aulas lá. Está guardada com ele até hoje. Olha que legal, né? Então você pode fazer isso no seu trabalho também, na sua família, no seu condomínio, na sua vizinhança. Vamos fazer um estudinho aqui, simples, ali, 20 minutinhos. E aí você ensina a palavra de Deus para as pessoas. Isso tem um impacto para sempre na vida das pessoas. Quem sabe? Você lança sementinha lá, que nem esse primeiro se converteu lá. O carneiro demorou um pouco mais. Um carneiro que era um bode meio, né, violento. Tal. Mas depois, com o passar do tempo, a sementinha brotou. E foi. E ele hoje é um crente, firme lá e tudo mais. Muito bem. Vamos então aproveite essas coisinhas, né, e vá acumulando aí para ser um missionário, né, um missionário, um professorzinho da verdade, quem sabe, né? Você pode transformar através de você, Jesus pode transformar vidas para sempre. É tão lindo isso, como é maravilhoso isso. Muito bem, vamos então ver o versículo 19. Vamos ver aí o que diz, 19. Fala assim, então, olha aí, então. O que significa então? O que significa isso? Então, aqui é um então, o então que aparece aqui é um então que é meio enfático, porque a construçãozinha que aparece aqui não é um então muito comum, é um então formado por duas palavrinhas, men é assim o então, são duas palavrinhas gregas. E por que esse então chama a atenção da gente? Porque ele tem por propósito dar a ideia de continuidade. Esse então tem esse objetivo. Tem outros entãos no Novo Testamento, na língua grega. O mais comum é a palavrinha kai. A palavrinha kai significa então também, e dá a ideia de continuidade. Então, eu falando agora o então aqui também, né? Então, qual é a importância dessa expressãozinha dentro do texto? Essa expressãozinha quer mostrar que primeiro Deus deixou bem clara a mensagem de que os gentios tinham agora a porta aberta. Deixou isso bem claro, até para os judeus mais radicais e fechados. Lembra o que aconteceu com Pedro quando ele chegou com a mensagem lá que tinha ido na casa de gentios pregar? Como eles ficaram bravos? Até aqueles judeus mais fechados, eles abriram o coração. Amém. Graças a Deus, que bom que isso aconteceu. Na sequência ele fala disso. Na sequência disso, então, o que aconteceu depois disso? Depois que Deus esclareceu para os apóstolos, para a igreja, que os gentios agora seriam aceitos também, assim como os judeus, pela fé em Jesus. O que acontece? Na sequência, ele mostra que Deus deu impulso ao trabalho. Deus deu impulso ao trabalho entre os gentios. Então, primeiro, ele esclareceu para toda a igreja que os gentios seriam aceitos por meio da fé em Jesus. E agora, então, depois disso, ele deu um impulso no trabalho entre os gentios. Até então, o que estava se convertendo era mais judeu. Agora veremos aqui, quem vai se converter mais é gentio. É Deus dando impulso. Então essa palavrinha então quer mostrar essa relação de continuidade. Deus primeiro mostrou a base doutrinária, Deus primeiro esclareceu que os gentios eram aceitos e depois ele empurrou o trabalho. Ele empurrou o trabalho para os gentios.
nós veremos como ele fez isso. É muito legal. Existe aqui nesse texto, no versículo 21, que a gente vai explicar depois, mostra claramente isso. Deus trabalhando diretamente na expansão da fé. É muito legal ver isso, a teologia do versículo 21. Muito bem, veja aí, então vai lá. Então, os que foram dispersos. Note aí, quem são esses que foram dispersos? Notem, aqui não são os apóstolos. Os apóstolos não foram dispersos. Quem foi disperso aqui? Tudo indica, ao que tudo indica, os que foram dispersos foram pessoas como Estevão, judeus como Estevão. Quem eram os judeus que eu estou falando que eram como Estevão? Eram os judeus helenistas. Havia judeus ali de Jerusalém, judeus da gema, ali, né? Judeus da gema, fortemente apegados à sua religião, às suas tradições, uma mente bem fechada. Aqueles judeus que eram bravos com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, dizendo: olha, você pregou na casa de gentios. Eram os judeus da gema. Eram judeus fanáticos, mente fechada, mesmo cristãos. Eles não aceitavam a ideia de abrir o evangelho para outros povos, que eram povos impuros cerimonialmente. Não devemos ter contato nenhum com eles. Agora, o que temos também em Atos são judeus helenistas. Quem eram os judeus helenistas? Eram judeus da dispersão. O que foi a dispersão? Depois do exílio babilônico, quando o exílio babilônico terminou, os judeus se espalharam pelo mundo. É a famosa diáspora. Diáspora significa dispersão. Eles se espalharam pelo mundo. E eles mantiveram os seus valores judaicos. Eles mantiveram a lei judaica, os costumes judaicos, mas eles estavam dentro de um ambiente mais aberto. Eles eram judeus de fala grega, por isso chamam helenistas. O que é um helenista? É alguém que viveu ou adotou a cultura helênica. E o que é helênico? É algo relativo à Grécia. Grécia, em grego, é Helás. Se você for falar Grécia, a palavra Grécia em grego, a palavra Grécia em grego é Helás. Então, os helenistas eram judeus de fala grega e que pertenciam à dispersão. Tinha judeus na dispersão espalhados pelo mundo todo. E o que acontece então? Parece que a perseguição contra os crentes de Jerusalém, todos judeus, se concentrou mais, não somente, mas se concentrou mais em judeus como Estevão, que eram judeus de fala grega. O nome Estevão não é um nome hebraico. Não é como Saulo, que é um nome hebraico. Não, Estevão é um nome grego. Então ele era um judeu de fala grega, ele era um judeu helenista. E parece que a perseguição se concentrou mais nessas pessoas. Por quê? Bom, é claro, os próprios judeus de Jerusalém já tinham um certo preconceito com os judeus helenistas. Achavam eles muito mente aberta. E aproveitaram talvez que esses judeus de mente mais aberta eram cristãos, tinha muitos cristãos, para concentrar a perseguição neles. Aí o que aconteceu? Quando começou a persegui-los, eles se espalharam. Saíram de Jerusalém. E Deus usou isso. É muito legal ver isso. Deus queria que os judeus helenistas se espalhassem. Por quê? Quem teria mais acesso às cidades helenistas, grandes cidades helenistas, que caracterizavam o mundo daquela época? Quem teria mais acesso? O judeu de mente fechada ou o judeu helenista, que tinha sido criado num contexto mais aberto? O que vocês acham? Quem teria mais facilidade para chegar lá e conversar? Quem você acha que poderia evangelizar mais, com mais facilidade, humanamente falando, com mais facilidade os corintianos? Um inglês formado em Oxford, tá?
ou um jovem que nasceu na Vila Ema, lá na Zona Leste, que chega e fala: e aí, mano, quem teria mais acesso, vocês acham? Aquele jovem, inglês tradicional de Oxford, que até o inglês dele é tudo redondão, né? Ou o jovenzinho da Zona Leste, que chacoalhou no ônibus? Quem vocês acham que teria mais acesso, mais facilidade? Quem? Claro, pessoal da Zona Leste, Guarulhos, pessoalzinho aí mais, né? Tô brincando. Teria mais acesso. Então, o que Deus fez? É a estratégia divina. O que Deus fez? Deus fez com que a perseguição se concentrasse nos judeus helenistas, porque eles teriam maior penetração social nessas cidades helenizadas. Antioquia, meu Deus, Antioquia só falava grego. Então ele faz isso. Vamos concentrar aqui, porque aí eles vão sair e esses homens têm mais acesso às pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. É impressionante ver isso. Então vejam aí na sequência aí, os que foram dispersos. Note, se você olhar na sequência, fala assim: os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. É um detalhezinho que a gente não nota. A gente pensa na perseguição de Estevão como um fato isolado. Pegaram Estevão, bateram nele, malharam lá, apedrejaram, ele morreu, foi sepultado e acabou. Gente, o que aconteceu com Estevão teve um impacto mundial sobre a igreja. É muito lindo ver isso. Estevão nós pensamos como um mártir isolado ali, o primeiro mártir da igreja, morreu apedrejado, coitadinho, tal, que enterrou, é um exemplo de vida. Gente, a perseguição de Estevão, a sua morte, teve um impacto mundial, indiretamente. Por quê? Com aquela morte, os judeus ali de Jerusalém se animaram. Vamos matar mais, matar mais, matamos um, vamos matar mais. Despertou a sede de sangue deles, eles gostaram de matar, eles gostaram, e começaram a perseguir a igreja, terrivelmente. Quem foi um que aprovou a morte de Estevão e depois sentiu vontade demais? Assim, eu preciso mais sangue. Quem? Qual o nome de um? Quem? Saulo. Saulo, ele viu. Quando ele viu Estevão sendo morto, ele se sentiu penalizado? Não. Ele olhou e falou: eu precisa de mais disso. É pouco, mataram um. Temos que matar mais. Ele foi o maior de todos a perseguir. Veja, dá uma olhadinha, para vocês terem uma ideia disso claramente, eu não estou inventando isso. Veja o capítulo 8. Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Veja o capítulo 8 que fala exatamente isso aí. O livro de Atos está unificado. Veja aí, 8. Estão acompanhando tudo? Vocês estão acompanhando tudo? Eu separo os pedacinhos do versículo e vou explicando. Então você vai aprendendo cada expressãozinha do versículo. É simples, não é difícil. Mas eu quero que isso fique claro para vocês com outras relações, para entenderem melhor. Veja aí o capítulo 8, versículo 1. Fala assim: e Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão. Naquele dia, olha aí o que vem agora. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Só Estevão sofreu? Não. Toda a igreja foi atacada. Mataram Estevão e foram para cima de todo mundo. Veja, a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Foram se espalhando. Aqui, pela Judéia e Samaria, ali pertinho. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, olha aqui, olha como a morte de Estevão motivou o apóstolo Paulo. Alguns pensam assim: eu acho que Saulo se converteu porque ele viu a morte de Estevão e aquilo pesou na sua consciência. Por isso não foi tão difícil ele se converter no caminho lá de Damasco. O texto aqui mostra o contrário. O
texto aqui mostra que a morte de Estevão deu mais ânimo para Paulo matar. Essa foi a realidade. Mas ele se converteu rápido, né? Até eu, se eu caísse na estrada de Damasco, né? Ia uma luz brilhasse, uma voz do céu, quem não ia, né? Meu Deus, quem ia reagir àquilo? A conversão do apóstolo Paulo não teve muito livre-arbítrio, não. Coisa foi feia lá, né? Quem gosta de livre-arbítrio, o apóstolo Paulo parece que não funcionou muito bem com ele, não. Mas esse é outro assunto. Então vejam aí, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas. Olha, motivado pelo que aconteceu com Estevão. Ele entrava pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Ele era um animal, esse homem aqui. Era um monstro, esse homem aqui. Motivado pelo quê? Ele viu Estevão morrer. Vamos matar mais. É o desejo de matar. Tinha um filme com esse nome, não tinha? Desejo de matar. Era o desejo de matar. Você lembra desse filme, pastor Thomas? Tinha nascido já nessa época? Opa. Tinha? Ok. Acho que era era do Charles Bronson. Nossa, Charles Bronson. Quem lembra do Charles Bronson aqui? Os jovens nem sabem. A geração Nutella não conhece o macho alfa, né? Ok. Muito bem. Os heróis, isso é masculinidade tóxica, né? Não pode, isso aí tem que ser tudo mimimi, né? Tudo ursinho carinhoso, né? Charles Bronson nem pensa. Oi? Uma treta por semana. Tudo ursinho carinhoso, né? Os Teletubbies. Não estou dizendo não estou falando que os jovens aqui são assim, mas essa geração, meu Deus, né? Precisa tomar cuidado para não se deixar levar por essa delicadeza, né, que sobreveio à masculinidade atual. Não, homem é homem. Homem é homem. É tóxico. Chame o que quiser. Homem é homem. E tem que agir como homem. Portai-vos varonilmente. Homem tem uma postura diferente. O homem não é delicadinho. Ok. Entre mentes, olha aí o 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte. Olha a conexão aqui com o capítulo 11. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Aqui ele já falou que ia em Samaria, que iam para Samaria e pela Judéia. Olha aqui, ó, olha o versículo 5. Filipe era um dos que fugiu de Jerusalém. E olha aqui, ó, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Como é que o evangelho chegou em Samaria? Porque houve perseguição em Jerusalém. É interessante isso. E agora, voltando para o capítulo 11, você vê que essa perseguição que veio por causa da morte de Estevão, não se espalhou só até Samaria. A coisa foi muito mais para frente. Agora, deixa eu perguntar, deixa eu ver a percepção teológica de vocês aqui. A percepção de vocês aqui, no que diz respeito a captar certas lições que o texto vai deixando aí. Pergunta, fácil aqui. Todo mundo vai acertar, que é muito fácil. Qual é um dos resultados benéficos da perseguição contra a igreja? Olha a pergunta que eu fiz. Qual é um dos resultados benéficos da perseguição contra a igreja? Tem algum aí ou não no texto? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Qual é? Fala um. Tem outros, mas esse aqui é o que está no texto aqui. Qual é? Oi? Vamos fazer dormir, fala logo. O que acontece? Expansão. A igreja perseguida faz o quê? Cresce. Ela não diminui? Não. A igreja perseguida se espalha, vai crescendo. Deus usa a perseguição para vários motivos. Para purificar a igreja. Você acha que falso crente fica na igreja quando é perseguido? Vocês acham que fica? Fica nada, cai fora. Acho que esse pessoal aí que... balada gospel. Vocês acham que esses caras, na hora do sangue, aguentam o tranco? Aguenta nada, mentira. Então a perseguição serve para purificar a igreja, para provar a igreja, para fazer a igreja amadurecer, mas serve também para fazer a igreja se expandir. Isso é importante. Tem uma frase na história da igreja,
pastor Thomas sabe, pastor Nicolas sabe, pastor Robson sabe, está escondido lá atrás, mas eu sei que você sabe. Tem uma frase na história da igreja que foi pronunciada no século II, por um grande teólogo, gosto muito dele, não gosto muito assim da teologia dele, mas eu gosto das frases dele, é muito inteligente, eu sou fã dele. O nome dele é Tertuliano de Cartago. Cartago, no norte da África. Ele morreu no ano 220, mais ou menos. Ele era um homem grandalhão, ele era advogado e teólogo, muito duro, muito duro. Ele escrevia coisas que deixavam as pessoas muito irritadas. Eu não sei, isso não tem cabimento, né? Como é que pode alguém assim? Não entendo isso, eu não entendo, né? Tem que ser amor, né, gente? Amorzinho ali, aí frufru, bonitinho, tal, lindinho. Tem que ser assim, né? Mas ele não era assim. Eu não gosto muito dele porque ele era muito assim, escrevia umas coisas que deixavam as pessoas irritadas, né? Ele era advogado e teólogo, só que ele era grandão. Muito grande. E ele fala o seguinte, olha o que ele falou, ele escreveu uma obra chamada Apologético. No capítulo 50, é uma obra até grande, no capítulo 50 do Apologético, ele escreveu uma frase que entrou para a história eclesiástica para sempre. Ele disse assim para os magistrados, depois de uma defesa do cristianismo, que irmãos, é a coisa mais linda da terra. Que coisa linda aquilo. O apologético é lindo demais. A inteligência dele. Essa semana até incomodei a Simone, estava traduzindo uma parte. Eu até falei, Simone, olha isso. A Simone, pois é. Eu estava tão empolgado com os argumentos de Tertuliano de Cartago, que eu fiquei até incomodando a Simone, que estava em outra realidade, não estava ali dentro do estudo como eu, e eu super ali empolgado como uma criança ali, né, vendo aquele texto. E ele chega no capítulo 5, ele fala assim para os magistrados, olha, continuem a nos matar. Vamos, eia, matem-nos, destruam-nos, reduzam-nos ao pó. E ele fala assim, nós crescemos toda vez que somos por vós ceifados, ele diz. E coroa essa parte com a frase, o sangue dos mártires é semente. Meu Deus, o sangue dos mártires é semente. Quando vocês derramam o nosso sangue, nós brotamos. Meu Deus, irmãos, que extraordinário. E era verdade. Não parava de crescer o cristianismo debaixo da paulada. Não parava. Tanto que, 30 anos depois da morte de Tertuliano, na época do imperador Décio, ele falou assim, não mata mais não. Para de matar. Vai fazer o quê? Tortura, mas não mata. Porque se matar, cresce. Tortura, porque se torturar, aí eles abandonam a fé. Se matar, piora. Os imperadores aprenderam a lição. A igreja que é perseguida até a morte, ela se multiplica. Muito lindo isso. E você vê isso em Atos. Você percebe isso em Atos. A igreja perseguida de Jerusalém começou a se expandir. E foi indo embora. O que vocês acham disso? Concordam com Tertuliano? Parece que Lucas quer transmitir essa ideia também, né? Nós vemos, parece que, se eu não me engano, a igreja Leta, que se instalou no Brasil na metade do século passado, ela veio para cá fugida da perseguição na Rússia, na antiga União Soviética. Eles vieram fugindo de lá e estabeleceram comunidades cristãs aqui no Brasil. Eu nasci numa igreja russa. Eu me converti numa igreja russa com um pastor russo. Os luteranos de Limeira vieram da perseguição na Alemanha. Olha aí, luteranos de Limeira. E as pessoas então, essas comunidades, elas fogem dos seus lugares dos seus países de origem por causa da perseguição, e elas chegam em algum lugar e começam a pregar o evangelho. Eu ia na igreja, eu sentava nos primeiros bancos com meus amiguinhos, tudo russinho, só eu de cabelo preto. Aquele monte de russinho, tem muito russo de cabelo loiro, né? E os nomes, tudo aqueles nomes que eu não sabia falar, né? Aqueles nomes, né? Enormes, né? Eu tinha um amigo que chamava Sérgio Zalewska.
Sérgio Zalewska. Tinha uma orquestra de russos e eles queriam jovens na orquestra. E aquele monte de velhinho, né, que veio lá da Rússia, lá na época da perseguição, aquele monte de velhinho eu no meio ali, com meu violão, eles faziam tanto barulho, eles eram muito violentos, os russos, eles são muito intensos, né? Os russos são muito intensos. Eles começaram a tocar aquela orquestra, eu lá com o violão no meio só fazia assim, nem tocava nada, né? Eu era o mais novo da orquestra, olha ali. E o regente, o Miguel Ruba, ele chamava, Miguel Ruba, nunca esqueço dele. Ele falava assim, não sai da orquestra, senão os jovens saem, a orquestra vai morrer. E morreu mesmo, porque nenhum jovem queria tocar na orquestra. Mas eu me lembro que eu sentava nos primeiros bancos, assim, com os meus coleguinhas, e nos quadros, assim, da frente, eram versículos em russo. E eu olhava aquilo, as letras, né, são caracteres cirílicos, não dá para entender nada, não dá nem para ler. E aqueles versículos ali na frente. E quando alguém se levantava para orar, levantava um russo para orar, eu falava amém pela fé. Ele orava em russo, eu ali, ouvindo. Minha professora, Ruth Kutrovsky, eu aprendi ali com as aulas dela. Então, eu fui criado numa igreja russa, que veio lá da perseguição, e se instalaram aqui. Eu soube que a maior comunidade da época, os letos, se estabeleceram em Varpa. Monte Verde, sabe quem fundou Monte Verde? Sabe quem fundou Monte Verde? O Greenberg, um leto que veio, comprou a propriedade crente e fundou a cidade onde vocês vão passear hoje em dia. Eu conheci pessoalmente. Eu estou ficando velho, hein? Nossa. Eu conheci pessoalmente ele. Ele me levava a passear de avião. Ele tinha um aviãozinho. Eu ia passear de avião. O avião dele. Naquela época Monte Verde era bem pequenininha. Ele estava lá, ele, a esposa, e expandindo a fé ali, evangelizando a cidade ali. E vieram da época da perseguição lá na antiga União Soviética. Então isso é muito interessante observar na história do cristianismo. Agora vejam então na sequência aí. Vejam então aí, olha o que diz aí o texto. Diz assim, ainda versículo 19. Diz assim, eles se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Gente, olha o tamanho do salto. Põe o mapa aí. Põe o mapa aí, Pedrinho. Pedrinho está com o mapa? Põe o mapa aí, Google Maps. Vamos ver aí. Cadê o meu? Aqui. Ok, olha lá. Pode ampliar mais. Não, amplia. Não, amplia o... Isso, mais. Assim tá bom? Assim. Estamos aqui, ó. Estamos falando aqui da região aqui de Jerusalém aqui, né? Eles saíram daqui e foram para onde? Está escrito aí? Onde? Fenícia. Fenícia é o Líbano. Líbano. Por aqui para cima, ó. Saíram daqui e foram aqui para cima, que é a região já mais do Líbano. Aqui, ó. Aqui é o Líbano, aqui, ó. Por aqui para essa região aqui. Estão saindo para mais longe, né? Antes eles tinham ficado só aqui, ó. Judéia e Samaria, aqui, ó. Nesse miolinho aqui, ó. Tinham ficado mais aqui. Agora já estão aqui, ó. Aqui, ó. Região do Líbano, Fenícia. Onde mais? Chipre. Cadê Chipre? Diminui. Olha Chipre aqui, ó. Olha que legal aqui. Chipre. Eu adoro mapas. Como eu gosto de mapa. Não dá para estudar história sem mapa. Você vai lendo um livro de história, você tem que ter um mapa do lado. Imprima um mapa e vai estudando história com um mapa ao lado. Você sabendo as coisas aconteceram. Não dá para estudar história sem um mapa do seu lado. Impossível. Okay? Continuando aqui. Onde mais? Chipre e... Sobe mais um pouquinho. Sobe mais. Antioquia está aqui, ó. Antioquia está aqui perto. Está aqui por aqui, ó. Está por aqui Antioquia, aqui, ó. Hoje, Antioquia pertence à Turquia. Na época pertencia à Síria, mas é que está bem pertinho da divisa. Por isso chamava Antioquia da Síria. Hoje é no território turco, mas é aqui, ó, pertinho desse golfo aqui, assim, ó, é aqui, assim, no rio Orontes, às margens do rio Orontes. Tem um rio aqui, o rio Orontes aqui. É que não dá para... Aumenta para ver se aparece alguma coisa de Antioquia. Não está aparecendo, né? Mas é por aqui assim.
Vai mais, procura mais. Não, né? É pequenininha hoje em dia. É pequenininha. Mas tá bom, mas já tem uma ideia já. Notem, volta agora o mapa tamanho normal e voltem aí e vejam, no tamanho normal, diminui e mostra agora Chipre, Israel, olha lá, olha só a expansão. Saiu daqui, estava só nesse miolinho, olha para onde vai. Aqui Líbano, ó, pegou esse pedação aqui, ó. Eles se espalharam por tudo isso aqui. Foi bom ou foi ruim? Muito bom, só que tem um probleminha. Qual é o probleminha que o versículo aparece aí? Que o versículo mostra? Tem essa expansão, mas tem um probleminha. Eles são limitados, não são? São ou não são? O que eles estão fazendo? Parece que ainda não entrou na cabeça, né? O que eles estão fazendo? Eles só estão pregando o evangelho para só para judeus. Então, tudo bem. É ruim? É bom. Mas a teologia do capítulo 10 tem que ser colocada em prática. Deus abriu a porta da graça para os gentios. Aí, depois do versículo 19, então, que é só introdutório, vem o versículo 20, mostrando que houve um passo a mais. Houve ou não houve? Olha aí agora o item 2. Então, note, deixa o mapinha aí, note, qual era o ponto 1? Qual era o ponto 1? Qual era? O evangelho se expande entre os judeus. Está aí no 19. É o tema central da passagem? Não. É apenas uma introdução. O tema central é mostrar que o evangelho começou a se expandir entre os gentios. Com base em quê? No que aprendemos no capítulo 10. Tem fundamento teológico para isso. Onde está? No capítulo 10. Deus concedeu misericórdia aos gentios. Agora, no 20, vai entrar então nos gentios. Os gentios se convertendo. Vocês estão comigo? Está entendendo, Júlio? Está entendendo, Paulo? Está entendendo? Todos estão entendendo? Todos? Thomas está entendendo? Ok. Então, essa é a sequência. Agora vamos ver então o segundo passo. Até que horas vai essa aula? Agora. Acabou? Não? Bom, vamos só mais um pouquinho só, porque tem depois os aniversariantes, tudo. Né? Mais um pouquinho, então. Vocês podem mais um pouco ou querem que eu pare agora? Vai mais um pouco? Vai? Ok. Então vamos lá então. Veja aí então agora, entra no ponto 2. Deixa o mapa aí. O evangelho se expande entre os gentios, versículo 20. Olha o que vem agora aqui. Olha o 20. Alguns deles, e aí vem uma palavrinha. Qual é a palavrinha que vem aí? Que já nos prepara para um avanço. Porém. Tem um porém aqui. Eles estavam pregando o evangelho só para judeus. Alguns deles, porém, aí já começa, você percebe agora um passo adiante. O livro de Atos agora dá mais um passinho. Já deu um passão. Foi para Chipre, foi para Fenícia, foi para Antioquia, lá na atual Turquia, é um passão. Mas esse território está sendo influenciado, mas influenciado dentro de uma bolha, só judeus. Esses agora, dentro desse território, vão fazer essa bolha aumentar, dentro desse mesmo território. Então veja o que fala assim, fala assim, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. Onde é Cirene? Cirene, cadê? Diminui o mapa, vamos ver onde é Cirene. Aqui é Cirene, aqui, ó. Cirene é longe, hein? Ó, Cirene é aqui, ó. E Chipre? É aqui. Chipre. Cirene e Chipre. Notem, eles eram todos judeus. Eram os judeus da dispersão. Eles não eram judeus de Jerusalém. Eles eram judeus de Chipre e de Cirene. Que lugar é esse aqui? Que país é esse aqui? Não é Marrocos, não. Marrocos já vai para cá. Ó. Aqui é Líbia. Líbia, aqui, ó. Líbia. É aqui. Aqui bem na pontinha fala Cirene aqui. Então, eram judeus da dispersão. Eles tinham a mente aberta ou a mente fechada? Aberta no sentido de nós estamos acostumados a conviver com gentios. Nós falamos grego.
Falamos grego. Nós somos judeus helenistas, somos helenizados. A nossa facilidade de envolvimento com os gentios é muito fácil. Somos diferentes do judeuzão de Jerusalém ali, que é fechado e tudo mais e não se mistura. Não, nós temos outra mentalidade, fomos criados, envolvidos na cultura helenista. Então, a nossa facilidade é maior. O que acontece então? Esses homens, Deus usou esses homens, aqui de Cirene, alguns de Cirene e de Chipre. O que eles fizeram? Está escrito aí ou não está? O que eles fizeram? Está escrito aí. Eles foram até onde? Antioquia. Cadê Antioquia? Ali naquela pontinha, naquele golfinho ali, ó. Antioquia. E eles fizeram o quê? Falaram a quem? Gregos. Quem são os gregos? Só quem mora na Grécia, né? Então, olha, você nasceu na Grécia? Não, então não vou pregar para você, que eu só prego para grego. É isso que está dizendo o texto? Não. Aqui, note bem, é importante aprender isso. Note bem, a palavra grego aqui no texto e em outras partes do Novo Testamento não significa só quem nasceu na Grécia. A palavra grego, no uso neotestamentário, significa qualquer um que não é judeu. Ou seja, é sinônimo de gentio. Dá uma olhadinha, só como ilustração, dá uma olhadinha em Gálatas 3:28. Só para ver como essa palavrinha é usada. Vamos ler aí, a título mais de ilustração, né? Gálatas 3:28. Veja aí, olha só como o apóstolo Paulo usa a palavra grego. Não é só quem nasceu na Grécia, é um sinônimo de gentio. Diz assim, 3:28. Dessarte em Cristo, né? Seria o caso aí, não pode haver judeu nem grego. O que significa grego aqui? Gentio. Ele está usando a palavra grego para se referir a quem não é judeu. Esse é o uso aqui. Eles começaram a pregar a quem não era judeu, começaram a pregar aos gentios. Ok? Muito bem. Veja, olha que interessante. Olha que interessante. De onde eles eram? De onde eles eram? Da onde? Que lugar? Cirene e Chipre. Quem vai chegar depois lá para ajudar? Quem vai chegar depois para ajudar? Barnabé. Ele era da onde? Todo mundo sabe de onde era Barnabé, não é verdade? Tem até a música, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Lembra dessa música? Não? João Miguel lembra? Não? Lembra do Charles Bronson? Lembra? Barnabé era natural de Chipre. E ele, então, ele vai lá, ele se une certamente a crentes que ele conhecia. Ele foi lá ajudar. Agora, dá uma olhadinha no capítulo 13, versículo 1. Vejam quem vocês vão achar aí. No 13:1. 13:1. Tinha lá um homem de Chipre e tinha um homem de outra cidade. 13:1. Atos 13:1. Achem aí. Vamos ver se vocês vão achar alguém que certamente chegou lá, pregou e se tornou até líder. Vê se vocês acham aí. 13:1. Um cara que não é conhecido não. Olha aí. Havia na igreja de Antioquia, essa igreja que começa no capítulo 11, profetas e mestres. Olha os nomes deles. Barnabé, que era de Chipre e que certamente já tinha amigos lá quando chegou, porque quem fundou a igreja era da onde? De Chipre e de Cirene, né? Agora veja, Simeão, por sobrenome Níger, e olha quem está aí, Lúcio, da onde? De Cirene. É possível que esse homem tenha sido um dos fundadores da igreja. Então você já tem lá, que legal, e ele ficou lá. É bem possível que entre aqueles que eram de Chipre e de Cirene, que foram para Antioquia pregar o evangelho, um deles fosse esse Lúcio. E ele foi lá, pregou o evangelho, a igreja se formou e ele ficou lá. E virou o quê? Virou líder na igreja.
Olha só, ele é conhecido? Ele é famoso? Não. A igreja que ele formou fez diferença na história do mundo? Gente do céu. Gente do céu. A igreja que ele formou simplesmente lançou o apóstolo Paulo. Só isso. Agora, quem se lembrava de Lúcio de Cirene? Quem? Olha, aparece só aqui. Nem sabe que ele existia. Quem nunca ouviu falar dele? Nunca ouviu falar dele. Olha a importância desse homem. Ele trabalhou pelo reino, ali com seus amiguinhos de Cirene, de Chipre, formou lá a igrejinha lá em Antioquia, ficou lá como líder trabalhando, e olha o impacto que a vida, que o ministério dele causou no mundo todo. Pode acontecer isso com a gente? Ou não? Vocês acham? Você prega ali para uma pessoa, ninguém nem sabe que você existe. Você prega, aquela pessoa se converte e aquela pessoa se transforma numa figura que transforma a história de famílias, de vidas, de cidades, de países, de regiões. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Lúcio de Cirene, temos que adorá-lo? Não. Deus usou esse homem na sua pequenez, na sua simplicidade, e por meio dele o evangelho se expandiu intensamente. E nós vemos ele aqui, quietinho, né, participando do grupo que vai mandar Paulo e Barnabé como missionários para o mundo afora. Ele foi missionário, certamente, fundou ali a igreja tomou vulto, ele se tornou líder. Ele falou: eu não vou mais, mas nós vamos enviar, eu estou aqui nesse grupo, e nós juntos vamos enviar 2, Barnabé e Saulo. E começou a primeira viagem missionária, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Por causa dessa igreja aqui, fundada por esse homenzinho obscuro e outros e seus amigos, o mundo nunca mais foi o mesmo. Depois que Paulo expandiu o evangelho na primeira viagem missionária, especialmente na Turquia, houve uma segunda viagem, ele foi para a Grécia e pregou o evangelho lá. A coisa começou a se espalhar tanto, os irmãos não têm ideia de como foi isso. Foi demais. No texto que estamos estudando, vocês verão, o texto fala muitos se converteram, é um crescimento muito grande, e não para mais. No século II, no ano 107, mais ou menos, não é muito distante daqui, mais ou menos 40, 50 anos depois daqui, tem uma carta de um governador chamado Plínio, que era governador da Bitínia. Bitínia é aqui, ó. Diminui o mapa um pouquinho. Aqui, ó. Bitínia é aqui, ó. Na Turquia. Era governador da Bitínia. Ele escreveu para o imperador Trajano, no ano 107. Escreveu uma carta, dizendo: olha, me ajude. Por quê? Porque eu não sei o que fazer com uma praga que não para de crescer aqui. Eu já matei alguns, torturei outros, mas eu não sei o que fazer mais com essa praga. Que praga é essa? É uma seita supersticiosa, perversa. Eles se chamam de cristãos. E eu não sei mais o que fazer. Eu já torturei, já matei alguns, mas não para de crescer. E eu preciso que você me oriente para que eu saiba como lidar com essas pessoas. E ele fala: olha, eu estou tomando medidas drásticas, as coisas estão começando a mudar, mas até pouco tempo atrás, os templos pagãos estavam vazios. Os cultos pagãos tinham sido interrompidos, porque eles estavam espalhados por todas as cidades e pelos campos, e não tinha mais gente para fazer culto pagão. E os vendedores de carne para sacrifício estavam passando necessidade. O que eu faço com essa praga? Aí Trajano responde a carta explicando como lidar com os cristãos e dando a base para as perseguições que se seguiram durante o século 2, 3 e 4. 2, 3 e um pouquinho do 4. Então, note onde a coisa foi parar.
E a coisa foi espalhando, espalhando. Já estava em Roma na época de Plínio, já estava em Roma. E foi indo, chegou até Guarulhos. Chegou em Guarulhos, chegou na Parada Inglesa, chegou em Grão-Mogol, olha lá, Carol, Thomas, chegou. E foi espalhando, espalhando, espalhando e transformando corações, transformando vidas. Um dia chegou aonde? Chegou em você. Olha que lindo isso. Chegou em você. Você é famoso e grande e morava. Você morava num bairro rico e importante? Não, não. Chegou em você. Lá no bairro dos Pimenta. Lá onde o Luciano viveu, catando balão. Lá, o Puff. Lá na Jova Rural, onde o pastor Isaac cresceu. Lá onde o pastor Robson cresceu, campinho de futebol, onde ele brigava, né? Ali com a molecada lá. Você assaltava também, não? Não? Ok. Chegou lá. É a força do Evangelho alcançando as pessoas. O poder de Deus, nós veremos aqui, é lindo demais, no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. E as pessoas iam aceitando Jesus e sendo transformadas. Então, eu gosto de olhar para isso aqui, porque isso aqui é a nossa história. Não é a história de Atos, é a minha história. A minha história. Eu era menininho, lá na Vila Ema vendendo sabão. Né? Lá na Vila Ema vendendo sabão. Eu ouvi o Evangelho. Meu avô me falou. Lá, Zona Leste, né? Esquecido lá do mundo. Criei no Evangelho. Ele salvou a minha vida. Né? E escreveu a minha história a partir daí, a história de graça, de favor, de bondade, de amor. E assim o Evangelho foi se espalhando mais e mais, chegou até você. Então, isso aqui é uma autobiografia, isso aqui. É a nossa história. Não é só a história de Atos, é a nossa história. Você está aqui. Se a gente continuar essa história sem parar, vai chegar até você. Isso que é lindo ver. É a história da graça e do amor de Deus expandindo a sua salvação, fazendo atravessar os séculos, as barreiras geográficas e culturais e todas as demais barreiras para chegar até nós que estamos aqui hoje, nessa igrejinha aqui. É a história da graça de Deus sobre nós. Na semana que vem, na próxima aula, nós vamos dar sequência aqui. Tem muita coisa linda para aprender nesse texto, muita coisa rica.